O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio no século III a.C., é uma filosofia prática que busca orientar os seres humanos a viverem de acordo com a razão e a natureza. Entre seus principais defensores estão figuras como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio. O estoicismo ensina que a virtude é o bem supremo e que devemos concentrar nossas ações naquilo que podemos controlar, enquanto aceitamos com serenidade o que não está sob nosso poder. Para os estoicos, o autocontrole, a sabedoria e a equanimidade são pilares essenciais para uma vida plena. No entanto, ao olharmos para as Escrituras, podemos ver muitas semelhanças com ensinamentos bíblicos que ressoam com os princípios estoicos, embora a perspectiva cristã vá além ao incorporar a fé em Deus como elemento central. Controle e aceitação divina. Um dos principais conceitos estoicos é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Na Bíblia, essa ideia é refletida em versículos como Filipenses capítulo 4 versículos 6 ao 7, que nos encoraja a não nos preocuparmos com coisa alguma, mas, em vez disso, apresentarmos nossas petições a Deus com gratidão, recebendo a paz que excede todo o entendimento. Semelhante à aceitação serena dos estoicos em relação àquilo que não controlam, os cristãos são chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Virtude e sabedoria. Para os estoicos, a virtude é a chave para uma vida bem-sucedida, e essa virtude inclui qualidades como sabedoria, justiça, coragem e temperança. De maneira semelhante, a Bíblia valoriza essas mesmas virtudes. Provérbios capítulo 9 versículo 10 afirma: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." A sabedoria bíblica, assim como no estoicismo, orienta o comportamento humano em direção ao bem, mas ela é fundamentada no relacionamento com Deus, a fonte de toda sabedoria. Sofrimento e resiliência. Os estoicos acreditam que o sofrimento é inevitável e deve ser enfrentado com dignidade e força interior. Da mesma forma, a Bíblia nos ensina a enfrentar tribulações com perseverança e fé. Romanos capítulo 5 versículo 3 ao 4 declara: "Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança." Enquanto os estoicos veem o sofrimento como uma parte natural da vida a ser aceito, a Bíblia nos lembra que Deus usa o sofrimento para moldar nosso caráter e nos fortalecer espiritualmente. Assim, tanto o estoicismo quanto a Bíblia ensinam a importância de viver com virtude, resiliência e aceitação, mas a fé cristã adiciona a dimensão crucial da confiança em Deus e na sua providência. No estoicismo, a virtude é considerada o bem supremo e o único caminho verdadeiro para a felicidade e a realização pessoal. Para os estoicos, a virtude não é simplesmente uma qualidade moral, mas um princípio que deve governar toda a vida. Eles acreditam que viver de acordo com a virtude é viver de acordo com a razão, que, por sua vez, está em harmonia com a natureza e o universo. As 4 virtudes principais do estoicismo são a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. A sabedoria envolve o uso correto da razão para discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. A justiça refere-se à prática da equidade e do respeito pelo outro. A coragem é a força de enfrentar o sofrimento e as dificuldades com firmeza. A temperança é o controle sobre os desejos e as paixões, mantendo um equilíbrio emocional. Um dos princípios centrais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Para os estoicos, a virtude está sempre sob nosso controle. São nossas ações, decisões e atitudes. Já coisas externas, como riqueza, saúde, reputação e circunstâncias da vida, estão além do nosso controle. Assim, a verdadeira felicidade não depende de posses ou status, mas de viver uma vida virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Na Bíblia, a virtude também é central. 2 Pedro capítulo 1 versículo 5 ao 7 fala sobre o crescimento espiritual e encoraja os crentes a acrescentarem à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, autocontrole, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Assim como no estoicismo,
a virtude é vista como essencial para viver de maneira plena e agradável a Deus. Tanto no estoicismo quanto na Bíblia, a virtude não é um fim em si mesma, mas o caminho para a verdadeira realização. No estoicismo, a vida virtuosa é uma vida de paz interior e harmonia com a natureza. Na Bíblia, a virtude conduz a uma vida de comunhão com Deus, refletindo seu caráter. Ambos os sistemas de pensamento afirmam que a virtude é um bem inabalável, enquanto as circunstâncias externas são transitórias e secundárias. No estoicismo, o controle das emoções é um dos pilares fundamentais para alcançar a paz interior e viver uma vida virtuosa. Os estoicos acreditam que as emoções, quando descontroladas, podem nos afastar da razão e nos levar a tomar decisões impulsivas e prejudiciais. Por isso, eles enfatizam a necessidade de dominar as paixões, patos, e desenvolver sentimentos racionais que estejam alinhados com a virtude e a razão. Os estoicos não pregam a eliminação completa das emoções, mas sim a transformação delas. O objetivo é alcançar a apatheia, que significa a ausência de paixões descontroladas, e a ataraxia, que é a tranquilidade de mente. Essas condições não indicam apatia ou indiferença, mas sim um estado em que as emoções não dominam a razão, permitindo que a pessoa mantenha a calma e o controle em qualquer circunstância. Para os estoicos, as emoções negativas, como o medo, a raiva e a tristeza, surgem da nossa avaliação errada dos eventos. Em vez de focar no que está fora do nosso controle, devemos nos concentrar em nossas reações e atitudes. Se entendermos que muitos dos acontecimentos da vida estão além do nosso alcance, podemos reagir a eles de maneira mais racional e equilibrada. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Isso significa que, ao mudar nossa percepção sobre os acontecimentos, podemos controlar nossas emoções e manter a serenidade. Na Bíblia, também encontramos ensinamentos sobre o controle das emoções. Em Provérbios capítulo 16, versículo 32, lemos: "Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade." Isso reflete a importância de dominar as emoções, especialmente em momentos de dificuldade. Além disso, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7 encoraja os crentes a não se preocuparem com nada, mas a apresentarem suas preocupações a Deus, recebendo a paz que excede todo o entendimento. Portanto, tanto no estoicismo quanto na Bíblia, o controle das emoções é visto como um passo essencial para viver com sabedoria e virtude. Ambos ensinam que ao dominar nossas emoções, podemos encontrar paz, agir de maneira justa e enfrentar os desafios da vida com coragem e temperança. O princípio da impermanência é central ao estoicismo e reflete a ideia de que tudo na vida é transitório. Os estoicos acreditavam que o universo está em constante mudança, e que nada, seja riqueza, saúde ou mesmo as pessoas, permanece para sempre. Essa aceitação da impermanência é fundamental para o equilíbrio emocional e a tranquilidade da mente, uma vez que nos ajuda a não nos apegarmos a coisas que estão destinadas a mudar ou desaparecer. Segundo os estoicos, a compreensão da impermanência nos permite encarar a vida com mais serenidade e nos prepara para enfrentar a perda e a adversidade. Eles defendem a prática da premeditatio malorum, meditação sobre o mal, onde o indivíduo reflete sobre possíveis desafios e perdas futuras. Esse exercício ajuda a desenvolver resiliência emocional, de modo que, quando eventos difíceis ocorrem, a pessoa já está preparada mentalmente e não é surpreendida. Além disso, o estoicismo ensina a aceitação da morte como parte natural da vida. Para os estoicos, a morte é apenas uma transição inevitável, e o medo dela é irracional. Epicteto dizia: "A morte não é terrível, mas a ideia da morte é terrível." Ao aceitar a finitude da vida, somos capazes de viver de maneira mais plena e presente, valorizando o que realmente importa. A Bíblia também aborda o tema da impermanência. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 2, é dito: "Há um tempo para tudo, um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer."
Isso reflete a natureza cíclica e transitória da vida. Tiago capítulo 4 versículo 14 também destaca essa realidade ao afirmar que nossa vida é como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ambos, estoicismo e Bíblia, concordam que a impermanência deve ser aceita com serenidade. Ao entender que as coisas da vida são temporárias, podemos viver sem medo, sem apego excessivo e com uma perspectiva mais equilibrada. Tanto o filósofo estoico quanto o crente bíblico são convidados a enxergar a vida como uma jornada transitória, onde o foco deve estar na virtude e na fé, e não em bens ou circunstâncias passageiros. No estoicismo, viver em harmonia com a natureza é um dos princípios centrais e envolve alinhar nossas ações e pensamentos com a ordem racional do universo. Para os estoicos, a natureza não se refere apenas ao mundo físico, mas à totalidade do cosmos, incluindo a natureza humana e suas inclinações racionais. Eles acreditavam que o universo é regido por uma lógica divina, conhecida como Logos, e que viver de acordo com essa razão universal é a chave para uma vida virtuosa e plena. Esse princípio nos ensina que, ao seguir a nossa natureza racional, podemos encontrar equilíbrio, paz e felicidade. Os estoicos afirmam que devemos viver de acordo com a razão que é inerente à nossa natureza humana, o que significa tomar decisões com base em sabedoria, justiça, coragem e temperança. Quando agimos contra esses princípios, nos distanciamos de nossa verdadeira essência e sofremos as consequências de emoções descontroladas e escolhas equivocadas. Viver em harmonia com a natureza também implica aceitar o fluxo natural dos acontecimentos. O universo tem sua própria ordem, e muitos dos eventos que ocorrem estão além de nosso controle. O papel do indivíduo, então, é aceitar o curso natural das coisas com serenidade, reconhecendo que tudo o que acontece faz parte de uma ordem maior. A Bíblia apresenta um conceito semelhante de viver em harmonia com a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12 versículo 2, lemos: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Assim como os estoicos buscam viver de acordo com a razão universal, os cristãos são chamados a viver de acordo com a vontade de Deus, que é perfeita e está acima dos desejos egoístas ou mundanos. Outro paralelo é encontrado em Gálatas capítulo 5 versículo 16, onde Paulo exorta os crentes a viverem pelo Espírito, ou seja, em conformidade com os princípios divinos. Viver dessa forma é alinhar-se com a verdadeira natureza espiritual do ser humano, evitando os impulsos destrutivos da carne. Tanto no estoicismo quanto na Bíblia, a harmonia com a natureza ou com Deus é fundamental para uma vida equilibrada e virtuosa. Ambos os sistemas defendem que, ao vivermos de acordo com nossa essência racional ou espiritual, podemos alcançar verdadeira paz e propósito, aceitando com humildade o curso da vida e buscando agir de maneira justa e sábia. Amor fati, uma expressão em latim que significa amor ao destino, é um conceito central do estoicismo que envolve aceitar e abraçar tudo o que acontece em nossas vidas, seja bom ou ruim, como parte do grande esquema do universo. Em vez de resistir aos eventos adversos ou lutar contra as circunstâncias, os estoicos acreditam que devemos acolhê-los com serenidade, compreendendo que tudo faz parte de uma ordem maior que, embora nem sempre compreendida por nós, é racional e necessária. O estoico Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que devemos amar cada evento como se tivéssemos escolhido aquilo. Isso não significa passividade ou resignação diante das dificuldades, mas sim a prática de transformar as adversidades em oportunidades para crescimento e virtude. Ao abraçar o destino com o coração aberto, encontramos força e resiliência para enfrentar os desafios com coragem, reconhecendo que eles nos moldam e nos tornam mais sábios. Amor fati também está relacionado ao princípio estoico de que muitas coisas estão fora de nosso controle, como a morte, a perda, a doença ou as circunstâncias da vida. Diante desses eventos inevitáveis, os estoicos ensinam que devemos aceitá-los com serenidade e não nos deixar abater. A prática do amor fati nos ajuda a desenvolver a capacidade de ver o valor em cada experiência, mesmo na dor e no sofrimento,
transformando cada situação em uma oportunidade para agir de maneira virtuosa. Na Bíblia, encontramos uma perspectiva semelhante na exortação para confiar na soberania de Deus em todas as situações. Romanos capítulo 8 versículo 28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Assim como o estoicismo ensina a abraçar o destino, a Bíblia nos encoraja a confiar que Deus está no controle e que, mesmo nos momentos de dificuldade, Ele está trabalhando para o nosso bem. Essa confiança em Deus, semelhante ao amor fati, nos dá paz e força para enfrentar a vida com coragem e fé. Outro exemplo bíblico é encontrado em Jó, que, diante de sua imensa dor e perda, expressa sua aceitação da vontade divina ao dizer: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1 versículo 21. A atitude de Jó de aceitar tanto as bênçãos quanto as provações reflete o conceito de amor fati. Mesmo em meio à angústia, ele reconhece que Deus está no controle e escolhe continuar confiando no propósito divino. Portanto, tanto no estoicismo quanto na fé cristã, abraçar o destino, seja pelas mãos do universo ou da vontade de Deus, é visto como um caminho para a paz interior, resiliência e sabedoria. Aceitar a vida como ela é, sem resistência ou amargura, nos fortalece para enfrentar desafios com uma perspectiva positiva e confiante, seja no contexto de uma ordem cósmica ou da providência divina. A prática contínua da sabedoria estoica é o processo de incorporar, diariamente, os princípios estoicos em nossas vidas para alcançar a virtude e o equilíbrio emocional. Para os estoicos, a filosofia não era uma teoria abstrata, mas uma prática diária destinada a transformar a mente e o comportamento. A sabedoria estoica é vista como algo a ser cultivado constantemente, através de reflexão, autoconhecimento, disciplina e aplicação prática dos ensinamentos. Um dos principais métodos para essa prática diária é a reflexão. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, recomendavam dedicar tempo para revisar as ações do dia, refletindo sobre o que foi feito corretamente e o que poderia ser melhorado. Isso permite o autodesenvolvimento constante, aprendendo com os erros e reforçando as virtudes. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia diariamente para refletir sobre suas ações e pensamentos, usando isso como uma forma de manter o foco em viver de acordo com a razão e a virtude. Outra prática importante é a meditação estoica, na qual o indivíduo medita sobre a impermanência, a morte e o controle das emoções. Ao refletir sobre esses temas, os estoicos treinam sua mente para não se apegar a coisas externas e para manter a calma diante de dificuldades. A prática do memento mori, lembrar da morte, é um exemplo clássico, ajudando a pessoa a viver plenamente o presente, sabendo que a vida é finita. Além disso, a autodisciplina é fundamental na sabedoria estoica. Para viver uma vida virtuosa, é necessário ter controle sobre os desejos e as paixões, evitando o excesso e mantendo o equilíbrio em todas as áreas da vida. Essa disciplina envolve desde a alimentação e o consumo de bens materiais até o controle das emoções e reações. Epicteto, em seu Enchiridion, destaca a importância de focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está, exercendo autodisciplina para manter o foco no que realmente importa. Outro aspecto é o journaling, escrita reflexiva. Muitos estoicos mantinham diários para registrar seus pensamentos, ações e progresso na prática da virtude. Essa escrita diária ajuda a organizar ideias, estabelecer metas de melhoria e identificar áreas de fraqueza. É uma ferramenta poderosa para manter o autoconhecimento e reforçar o compromisso com a filosofia estoica. Na Bíblia, há uma ênfase semelhante na prática contínua do bem e da virtude. Em Gálatas capítulo 6 versículo 9, Paulo exorta: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A perseverança na prática do bem, mesmo diante de dificuldades, é uma virtude compartilhada tanto pela tradição estoica quanto pela cristã. Além disso, Provérbios capítulo 4 versículo 7 destaca que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Portanto, a prática contínua da sabedoria estoica é um exercício diário de autoconhecimento,
disciplina, reflexão e ação. Assim como um músculo que precisa ser exercitado regularmente para se fortalecer, a mente e o caráter também exigem atenção constante. Ao cultivar esses hábitos, podemos nos aproximar de uma vida de paz interior, resiliência e virtude, aplicando os ensinamentos estoicos não apenas em tempos de dificuldade, mas em todos os aspectos da vida.